Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Master Dev. Meu nome é Thiago e hoje vou dar sequência ao assunto de Spring Boot. Agora vou mostrar para vocês como fazer validação de dados nas APIs, mais precisamente na validação de entrada de dados. Para isso eu vou mostrar a biblioteca de Beans Validation. Mas antes de começar o conteúdo, vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal, assim eu posso trazer mais conteúdos como esse. Ative notificações para você ficar sabendo toda vez que tem conteúdo novo aqui no Master Dev. E bora pro vídeo! Para começar aqui então, pessoal, eu vou utilizar um projeto que eu já fiz num vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui em cima e também vou deixar o link aqui na descrição. Esse projeto que eu estou trabalhando, ele possui Spring Boot, trabalha com Postgres, com conexão com banco de dados e tudo mais. Então esse projeto vai ser base para trabalhar a questão aqui do Beans Validation. Então primeiramente o que eu vou fazer aqui nesse projeto é colocar uma biblioteca nova para trabalhar com Beans Validation. Lembrando que eu já tenho aqui o Spring Boot Parent, tá? Que já traz um monte de referências de bibliotecas que eu posso utilizar sem precisar declarar a versão aqui na tag de dependência. Então eu vou vir aqui até o final e vou adicionar uma outra biblioteca, que seria o Beans Validation. Após adicionar a biblioteca aqui no .xml, eu vou vir aqui na pasta Maven, vou clicar em Reload para carregar todas as dependências e ele configurar essa biblioteca nova aqui no projeto. Tudo correto agora. Vou agora pegar a primeira classe e fazer a validação. Lembrando que esse projeto aqui eu vou fazer a validação em cima da API, tá? Existem formas de fazer validação também direto lá no banco de dados, mas para esse exemplo eu vou fazer direto na API. Então abrindo aqui na direita, vou pegar aqui o nosso DTO e vou colocar algumas validações. A primeira validação que eu vou colocar vai ser o not nulo. Então, vou colocar um arroba not nulo aqui do pacote Java X Validation Constraints. Vou colocar aqui na tag título e também vou colocar aqui na tag descrição. Após colocar as anotações de constraints aqui no DTO, que é utilizado na API, eu também preciso colocar um comando lá nos métodos da API para dizer que eu quero uma validação desse objeto aqui. Para isso eu coloco a anotação @valid do Java X Validation aqui no método post e também preciso colocar aqui no método put. Agora eu preciso executar o projeto novamente. Para isso eu vou clicar aqui em Run Main Application. O projeto rodou aqui corretamente. Agora, para poder testar essa validação, eu vou lá no Postman e vou executar esse endpoint. Então, no Postman aqui agora, eu vou executar o endpoint com os valores válidos e ele salvou corretamente. Agora, eu vou fazer uma alteração aqui, não passando o valor título e não passando o valor descrição. Vou executar para ver. Vejam que agora ele devolveu um erro de bad request. Se a gente subir aqui um pouco, vocês podem ver que ele devolveu um erro de status 400 do tipo bad request com uma lista de erros. Então, por exemplo, aqui ele diz referência a constraint, qual que é o objeto, qual que é a variável que deu erro. Em seguida, tem mais algumas coisas aqui. Qual que é a mensagem dizendo que o campo não pode ser nulo, certo? Qual que é o objeto, qual que é o campo e tudo mais. Agora vou fazer mais uma coisa aqui. Eu quero uma mensagem mais amigável aqui nesse campo. Então eu vou voltar lá e vou colocar uma mensagem customizada para cada campo. Então aqui no IntelliJ, voltando no DTO, na tag not nulo, eu posso colocar aqui uma customização para a variável message. Então eu posso dizer aqui, título não pode ser nulo. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para a descrição. Message, descrição. Vou executar novamente e vou voltar lá no Postman. Eu vou executar de novo esse método. E agora eu tenho aqui a mensagem customizada. Título não pode ser nulo.
E logo abaixo eu também tenho uma customização para o campo descrição não pode ser nulo. Voltando aqui para o IntelliJ, eu vou colocar mais uma constraint aqui nesse campo. Lembrando que eu posso colocar várias, hein? E cada campo eu posso colocar várias regras de validação. Agora eu vou colocar aqui mais uma validação. No caso, eu quero delimitar um tamanho mínimo para esse texto. Então eu vou ter a validação do not nulo e também vou ter a validação de tamanho desse campo. Como ele é um campo texto, então eu posso dizer que ele precisa possuir no mínimo 5 caracteres e no máximo 100 caracteres. Então para isso eu vou utilizar a anotação size do JavaX Validation Constraint. Vou colocar aqui uma mensagem e vou colocar aqui o valor mínimo, que são 5 caracteres, e o valor máximo, que vão ser 100 caracteres. E eu vou colocar aqui uma mensagem dizendo: o campo título deve possuir de 5 a 100 caracteres. E no campo descrição eu vou colocar também uma outra variável, não necessariamente colocando um tamanho, mas eu vou dizendo que além de not nulo, ele não pode ser vazio. Então eu não posso passar uma string vazia. Nesse caso vai ser uma validação semelhante a essa, porém ele não vai deixar colocar string vazia. Eu vou precisar colocar pelo menos um caractere. Vou rodar o projeto novamente para pegar as atualizações e vou voltar lá no Postman. Voltando aqui então no Postman, eu vou colocar aqui um texto agora com um caractere e aqui eu vou colocar uma string vazia. Vou executar agora para ver se ele está pegando nessas validações que a gente acabou de colocar. Então send, pronto, deu erro aqui. Vou verificar aqui nas mensagens agora. Então o campo título aqui deu aquela mensagem. Então agora ele possui um valor que não é nulo, então ele acabou pegando essa outra validação aqui, dizendo que o campo título deve possuir de 5 a 100 caracteres. E agora no campo descrição, vocês podem ver aqui que ele deu a mensagem de não pode ser vazio. Lembrando que aqui ele não possui uma mensagem customizada. Vou voltar lá no IntelliJ para mostrar que a gente acabou esquecendo de colocar uma mensagem. Vejam aqui que eu apenas coloquei a tag not empty. Então nesse caso eu não coloquei uma mensagem customizada igual aos outros, por isso que ele mostrou uma mensagem padrão. Agora vocês podem reparar aqui que essa mensagem acaba ficando um pouco poluída para você achar realmente qual que é o erro. Então, se tratando de uma API, essa estrutura de dados para achar a mensagem de erro é um pouco complicado. Para isso, o Spring oferece um recurso para fazer o mapeamento de erros. Então, no caso, seria um Exception Handler. Nesse caso aqui, toda vez que dá um erro de validação, o Spring vai disparar uma exception. E toda exception no Spring, ela pode ser capturada nas APIs, para que você consiga pegar a mensagem e formatar isso em alguma estrutura de dados que você se remeta a um contrato dessa API. Então, por exemplo, se você passar essa API para algum serviço, um aplicativo ou alguma tela de front-end, você precisa dizer quais são as possíveis respostas que essa API pode retornar, em caso de sucesso ou em caso de erro. Mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre Swagger, que é uma forma de você documentar essas APIs. E também nessa documentação você precisa definir quais são as mensagens de sucesso, quais são os possíveis erros. E os erros precisam estar numa estrutura que todo mundo trabalhe e que todos os consumidores da sua API sempre tenham essas respostas. Então eu vou voltar lá no IntelliJ e vou fazer essa classe de Exception Handler. Primeiramente, então aqui eu vou criar um novo pacote chamado Exception. Dentro desse pacote eu vou criar uma classe chamada Validation Exception Handler. Dentro desse pacote também eu vou criar um DTO chamado Error DTO, que vai ser a estrutura de dados que a gente vai retornar nesse Exception Handler. Aqui nessa classe de Error DTO eu vou ter um campo de erros, onde eu tenho um mapa string de string, onde a primeira string é o nome do campo que deu erro
E a segunda string é o valor ou então a mensagem de erro que deu para aquele campo. Vou criar aqui um construtor e também vou criar os getters e setters aqui para essa classe. Agora eu vou voltar lá no exception handler e vou fazer a configuração dela para poder capturar o erro e em seguida instanciar esse objeto aqui. Então aqui na classe exception handler eu vou precisar colocar uma anotação controller advice. O que significa isso? Que ela vai ser capturada a nível de controller. Eu vou precisar também ter um método que recebe essa exception e faz então toda a captura dos erros e retorna com um erro HTTP. Então esse método vai ser um public, ela vai retornar error DTO, o nome do método vai ser exception handler, ela vai receber um method argument not valid exception. E aqui dentro a gente vai fazer essa validação. Então eu vou dar um return null aqui só para não dar erro de compilação. E vou colocar o restante das regras aqui nesse método. Como essa classe aqui vai retornar um erro de HTTP, ela também precisa mapear isso aqui na resposta. Então response status do Spring aqui, essa anotação. Vou colocar HTTP status bad request. Além do HTTP status, eu também preciso dizer que esse error DTO vai ser uma resposta no corpo da requisição. Então, eu vou colocar a anotação aqui response body, igual a gente coloca lá nas APIs, tá? E isso vai fazer com que ele devolva esse error DTO aqui no formato de JSON. Além disso, eu preciso dizer qual a anotação que vai ser capturada para chamar esse método aqui de exception handler, passando então aqui por argumento a exceção que ocorreu lá na validação. Para isso eu coloco uma anotação aqui chamada exception handler e eu digo qual que é a classe, no caso argument valid exception .class. Então agora essa classe aqui ela está pronta para a gente capturar os dados dos erros que ocorreram de validação, montar o objeto DTO de resposta e devolver lá na API que foi chamada. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar então uma variável dizendo quais são os campos com erro para eu poder chamar aqui então new error DTO campos com erro. Agora, beleza, eu tenho aqui já o contrato definido, eu preciso agora fazer a varredura dos erros aqui dentro da exception para fazer o preenchimento aqui desse mapa de erros. Para esse cara aqui, eu tenho esse código pronto aqui, onde eu vou pegar da exceção o bind result, todos os erros, vou fazer um for each em todos os erros. Para cada erro, eu vou pegar o nome do campo, qual a mensagem que deu erro e vou atribuir aqui nesse mapa campo e erro. Então agora quando a gente executar a nossa aplicação lá no Postman, ele vai mostrar essa mensagem de erro de forma mais amigável, de forma com que você respeite um contrato da sua API. Vou agora atualizar a aplicação, voltando aqui então no Postman, vou executar aqui. Vejam que agora a mensagem veio formatada de uma forma muito mais amigável. Ou então eu tenho aqui erros, o campo e qual a mensagem de erro que aconteceu. Muito mais fácil de identificar, muito mais fácil, por exemplo, para um front-end poder ler essa mensagem aqui, de repente já vincular esse erro lá no campo que ocorreu o erro. Então muito mais limpo essa mensagem do que aquela estrutura toda de dados. Até porque você já tem uma resposta de erro 400 aqui, você não precisa ter ela também no corpo da requisição. Vou voltar agora lá para o IntelliJ e vou fazer mais algumas validações no nosso DTO. Então voltando aqui para o DTO, eu vou dar uma incrementada aqui nessa classe, colocar algumas variáveis a mais para mostrar também outras validações que são possíveis aqui com Beans Validation. Para isso eu vou criar aqui uma variável integer prioridade e também vou criar uma variável aqui e-mail. Também vou criar aqui os getters e setters. E vou voltar aqui agora e vou colocar as anotações. Para essa variável prioridade, eu vou dizer que o intervalo de valores possíveis é de 1 a 5. Tá? Então, como que eu faço isso com Beans Validation? Eu coloco a variável min
a mensagem é, por exemplo, o valor mínimo é 1 e o valor aqui é 1. Eu também vou dizer que o valor máximo é 5, então max, também do JavaX Validation, a mensagem vai ser o valor máximo é 5 e o valor aqui é 5. Além disso, eu preciso colocar o not nulo, pois se eu colocar um valor nulo, ele não vai cair nessa constraint aqui. Um ponto importante aqui, por que eu preciso colocar not nulo aqui se eu já tenho min e max? Essas validações de min e max, size, eles não fazem a validação do not nulo. Ela não vai acumular validações. A variável pode ser nula e quando tiver um valor que essa constraint consiga fazer essa validação, ela vai fazer a validação, mas ela não vai fazer a validação extra de not nulo, ela não vai fazer esse acúmulo de validações. Para esse campo e-mail aqui, eu tenho também uma anotação específica para e-mail. Então fica muito mais fácil você ter essa validação aqui dessa forma, sem precisar fazer regex, sem precisar fazer um monte de coisa, fazer um monte de if para fazer essas validações. Com essa lista de validações aqui, você não precisa fazer código que valide isso, fazer aqueles vários ifs, elses para fazer validação, mandar exception específica, fazer exception handler para exception específica. Com isso, você já garante uma integridade dos dados que estão sendo enviados para a API sem precisar fazer código. Vou executar aqui novamente e vou lá no Postman mostrar a validação desses novos valores. Então aqui no Postman agora, vou colocar essas variáveis novas. Então, prioridade, vou passar um nulo aqui por enquanto, e e-mail, vou passar nulo aqui também. E agora eu vou executar aqui. Vejam que ele fez as validações aqui. Porém, eu acabei esquecendo de colocar a variável not nulo no campo e-mail, por isso que ele não fez a validação. E eu também não customizei a mensagem aqui do campo prioridade para mostrar uma mensagem customizada aqui. Vou fazer as devidas mudanças lá no IntelliJ. Então, pessoal, eu coloquei aqui uma mensagem na validação de not nulo do campo prioridade. O campo e-mail, eu também coloquei uma mensagem na validação, então eu coloquei aqui formato inválido de e-mail. E no not nulo do campo e-mail, eu coloquei uma mensagem, o campo e-mail não pode ser nulo. Vou executar novamente e voltar lá no Postman. Aqui agora no Postman, eu vou executar de novo e vejam que agora o campo prioridade está dizendo que não pode ser nulo. O título está fazendo a validação ainda dos 5 a 100 caracteres. O campo e-mail está dizendo que não pode ser nulo e a descrição já não tinha a customização de mensagem, assim como a gente fez anteriormente. Então agora eu vou passar a colocar valores válidos aqui para que essas mensagens sumam. Então no título eu vou colocar título correto e agora essa mensagem não vai mais ser executada. Vou mostrar aqui. Então sumiu a validação de título. Descrição, eu vou mostrar que apenas colocando uma letra aqui, também vai desaparecer essa mensagem. Então, executando aqui, já sumiu a mensagem de descrição. Agora, eu vou trabalhar aqui com as duas validações dos campos adicionais, prioridade e e-mail. Então, eu vou colocar aqui um valor, por exemplo, 0, para mostrar aqui que ele vai disparar a constraint. Então, ele vai dizer aqui que o valor mínimo de prioridade é 1. Eu passei 0. Então, se eu passar aqui 4, vai sumir a mensagem. Mas o que acontece se eu colocar 6, que é acima de 5? Vai mostrar que o valor máximo de prioridade é 5. Então, vou voltar aqui com 4 e agora eu vou trabalhar com o e-mail. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, só e-mail, o valor, e executar, ele vai mostrar que o formato de e-mail é inválido. Então, se eu colocar aqui, teste@email.com, isso daqui vai mostrar que o e-mail é correto e ele vai passar por todas as validações. Vou executar aqui, executou, passou todas as regras validadas com sucesso. Então, pessoal, resumindo o que a gente fez aqui nesse vídeo. Fizemos a inserção de uma nova biblioteca chamada
JavaX Validation, né, o grupo API, e o Artifact é Validation API. Com isso, eu consigo ir lá no DTO e colocar constraints de validação nas variáveis desse objeto para colocar mais consistência nos dados que são enviados à API. Então, por exemplo, eu posso usar not nulo para garantir que uma variável não seja nula. Eu posso usar size para fazer a validação de tamanho de texto. Eu tenho também not empty, então além da variável não ser nula, caso a pessoa passe uma string vazia, ele não vai deixar. Mas se tiver um caractere, vai passar tranquilamente. Eu também posso, em campos integer, usar min e max para fazer um intervalo de valores de um campo inteiro. E outra anotação possível é a validação de e-mail, onde eu tenho o regex padrão de validação de e-mail, um formato correto, tá? Sem precisar fazer isso de forma manual. Para que essa validação seja executada de maneira correta, além do mapeamento do DTO, eu também preciso colocar lá no controller a anotação valid na frente da variável do payload que é enviado, no caso o request body. E também a gente viu como fazer uma customização dessa mensagem de erro para que ela fique num formato mais amigável. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beans Validation vem aí para trazer bastante produtividade na validação de dados das suas APIs, trabalhando com o Spring Boot. Deixem aqui nos comentários as suas dúvidas e sugestões de vídeos aqui para o canal MasterDev. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no LinkedIn, no WhatsApp, e todo mundo que trabalha com Spring Boot ou tem interesse em trabalhar com Spring Boot. Um forte abraço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.